No módulo Estratégias Avançadas, você vai saber mais sobre o nobre Warren Buffett, um dos homens mais ricos do mundo, maior investidor em ações, investidor em valor, buy and hold. Você vai aprender um pouquinho sobre ele, sobre esses termos no módulo Estratégias Avançadas. O que é que esse cara fez? Ele percebeu que as empresas que prosperavam se beneficiavam de uma vantagem competitiva de longo prazo. Mas vamos lá, você vai entender isso melhor da história dele lá no Estratégias Avançadas. Vamos aqui direto ao ponto. O que é que Buffett analisa para encontrar boas empresas? Claro, a parte qualitativa e a parte quantitativa. A gente tem que ver esses dois lados. Tem princípios que o Buffett analisa, parte qualitativa. E tem indicadores que o Buffett analisa, a parte quantitativa. Então, primeiro ponto. Antes de falar os princípios qualitativos, eu queria deixar claro que isso foi retirado de muito estudo, base do meu trabalho de conclusão de curso. Então, fique claro isso. Não foi imaginando, isso aí veio de muitos livros, de muito estudo da vida do Warren Buffett, de como ele analisa empresas para poder coletar esses princípios e coletar esses 4 indicadores. Vamos ao primeiro princípio, o princípio da consistência. De forma objetiva, Buffett acredita que empresas com um produto consistente possuem vantagem competitiva de longo prazo. Vou deixar um exemplo para ficar muito claro, a Coca-Cola. Buffett é um dos grandes acionistas da empresa. Décadas se passaram e ele mesmo afirma que muita coisa pode mudar, mas a Coca-Cola sempre será consumida. Outros mercados consistentes que Buffett investe, que você pode estar se perguntando, seguros. Nos Estados Unidos é muito comum esse tipo de negócio. Todos têm seguros. No Brasil já é mais comum voltado para o carro, mas seguro de vida, outros tipos de produtos no ramo seguro ainda está começando no Brasil. Outra empresa que o Warren Buffett acredita, a Procter, empresa do ramo de higiene, é outra empresa que ele é um dos grandes acionistas e o que todas essas empresas têm em comum, um produto consistente. O princípio da consistência, ele nos ensina que nós devemos buscar investir em empresas que tenham um produto consistente. Segundo o ensinamento do Buffett, é justamente o que nós vamos abordar mais a fundo no módulo Estratégias Avançadas. Ele diz que o nosso período preferido para a manutenção de um ativo é para sempre. O terceiro e último ponto a respeito dos ensinamentos de Buffett, e esse é muito discutido, ele diz que nós devemos comprar apenas ações ordinárias. Se você chegou aqui, você já sabe o que é Tag Along. Se você não sabe, eu te desafio a pesquisar agora no Google, volte para o primeiro módulo, justamente por causa do Tag Along, que ele nos ensina a investir em ações ordinárias, apenas ações ordinárias, por causa do Tag Along. Dito isso, vamos para a parte quantitativa. Quais são os indicadores que Buffett utiliza em suas análises? Então, são 4 os principais. Lembrando que tudo isso foi retirado do meu TCC e eu apliquei toda essa técnica utilizando sistemas que talvez você nunca vai conhecer, como o Economática, como o Reuters, que provavelmente você não vai usar, mas o que você vai aprender por aqui, de forma raiz e mais avançada, vai te ajudar a fazer essa análise. Sem delongas, quais são os 4 indicadores preferidos de Warren Buffett? Vamos lá. O primeiro deles é o que a gente chama de margem de lucro bruto. E ele é lucro bruto dividido pela receita total. E o que é que o Warren Buffett diz? Que isso aqui tem que ser maior que 40%. Se a empresa tem uma margem de lucro bruto acima de 40%, você vai entender que essa empresa ela tem uma vantagem competitiva de longo prazo. Isso é um indicador de rentabilidade e o Buffett também gosta do margem líquida. Você já viu lucro líquido sobre a receita total e o Buffett quer acima de 20%. Ponto importante, isso aqui é o que ele fala, mas você tem que comparar dentro do setor.
Comparar banana com banana. Se você perceber, construtoras têm margem líquida menor do que 20%, o setor. Mas você encontra duas construtoras com a margem líquida acima de 20% no momento que eu estou gravando esse vídeo. Outro indicador, ele gosta do despesas com vendas. Rapaz, ficou meio feio isso aqui, mas... gerais e administrativas. Como é que é essa conta? Você vai somar essas despesas com vendas gerais e administrativas, e vai dividir pela receita bruta, o resultado bruto. Isso aqui tem que ser entre 30% e 80%. Sendo que esse 30 e 80 vai depender do setor. Mas se tiver aqui dentro, quanto menor, melhor, ela tende a ter uma vantagem competitiva de longo prazo. O último indicador que o Buffett analisa, a gente chama de coeficiente de endividamento sobre o patrimônio líquido. Coeficiente de endividamento sobre o patrimônio líquido. E ele é calculado de maneira muito simples. Você vai pegar o passivo total e vai dividir pelo patrimônio líquido. E o que é que o Buffett pede? Que isso aqui seja menor do que 0,8. Esse aqui é o mais difícil de ser encontrado. No meu trabalho de conclusão de curso, todas as empresas não se enquadraram, nenhuma empresa, na verdade, não se enquadrou, não conseguiu se enquadrar nesse critério de menor do que 0,8. O coeficiente de endividamento sobre patrimônio líquido, ele é o mais difícil de você encontrar dentro do critério de Warren Buffett. Entendido cada um dos indicadores, você vai saber que alguns deles nós teremos fácil acesso. Como, por exemplo, o margem de lucro bruto e o margem líquida. Você tem com fácil acesso quando você vai aprender no módulo de prática. Mas o coeficiente de endividamento e despesas com vendas gerais e administrativas vai ser mais difícil. E aí você vai ter isso através da planilha raiz. E é nela que você vai conseguir fazer a análise do Warren Buffett. Entendendo isso, nós vamos com tudo para a próxima aula, que eu quero te dar um aviso para a gente ir para o próximo módulo.